Queria agradecer pelo convite que vocês me fizeram, né, e me permitiram uma provocação, uma nova provocação em relação a esse tema que é tão significativo até para a proposta que essa casa desenvolve, né? Eu vou sugerir, eu sempre sugiro agora, né? Não precisam copiar, não precisam registrar, porque essas informações que estão aqui, elas não são informações que eu criei. Elas são resultado de uma pesquisa, de uma série de obras, né? E dentro de um juízo crítico e de critérios que eu fui estabelecendo, eu elegi essas questões para vir aqui conversar com vocês. Vocês ficam à vontade para interromper, para a gente mudar de viés, vocês ficam à vontade, tá bom? Nós temos 1 hora para conversar, né? É bastante tempo, porque é muita informação que a gente tem condições de trabalhar em 1 hora. Então, quando vocês acharem que há necessidade de interromper, de fazer questões, fiquem à vontade. E talvez essa experiência que eu me propus a fazer quando aceitei esse convite que vocês me fizeram, veio ao encontro do que o Quinto Horácio, lá em 8 a.C., registrou como alguma coisa vinculada ao conhecimento e à sua importância. E nós temos em alguns registros, né, uma frase: ousa saber. Então, o processo de conhecimento é um processo de ousadia. Eu me sinto assim ousada no sentido de que eu venho falar desse tema que é tão amplo, tão importante, tão complexo, né? Então, a nossa reflexão sobre esse tema, educação espírita, eu gostaria que iniciasse com a reflexão sobre essa frase do Quinto Horácio: ousa saber. Nós temos que olhar para o conhecimento como um desafio, como um elemento motivador, como alguma coisa que nos provoque no sentido de nós sermos ousados e querermos saber. Infelizmente, hoje, pelo processo educativo, social, pelo momento, inclusive histórico que nós vivemos, todo o processo criativo, ele é limitado a determinados protocolos, né? Eu, muito mais que vocês, fomos educados por uma escola que se incumbiu de reproduzir o conhecimento. Eu peguei essa escola. Vocês já pegaram assim o restinho dela e uma proposta bem tecnicista: fazer o conhecimento que julga-se necessário para a sociedade. Então nós fomos educados num processo de fala, ouve, decora, reproduz, inclusive nos tolhendo naquilo de mais intrínseco ao espírito que nós temos, que é o processo de criação. Vamos lembrar lá dos nossos desenhos, não é? Nós tivemos uma escola, e temos infelizmente ainda, uma escola que se sustenta em desenhos pré-determinados. Desenhe uma flor. Se essa flor for uma margarida, imediatamente quando eu disse assim, margarida, o que vocês
mentalmente puxaram lá das lembranças de vocês e trouxeram. Que imagem vocês trouxeram? Uma flor, o quê? Com miolinho amarelo e pétala branca. Com um miolinho amarelo e pétala branca. E assim a gente foi sendo induzido a constituir imagens e representações mentais que conduzem o nosso comportamento e nos tolhem algumas experiências, como a experiência criativa. Então, quando nós ouvimos Horácio falando, é em relação à capacidade de usar e sair desses protocolos e criar padrões novos de olhar, de ver, de conceber, de construir e de criar. Eu assisti um capítulo de uma novela que está passando, eu nem sei o horário, uma moça que faz bolo, é das 8? E ela estava com uma blusa muito bonita assim, com um nó aqui. No outro dia eu saí e encontrei já 2 ou 3 mocinhas com a blusa exatamente daquele modelo. Então nós sofremos, sem perceber, nós vamos sofrendo a ação de protocolos. Então quando a gente ouve Horácio, talvez a gente devesse colocar essa frase bem grande lá na entrada da nossa casa. Ousa saber. E não deixe para amanhã. Começa. Então, quando se fala em educação espírita, nós lembramos imediatamente do irmão Antônio Green, irmão Leocádio, irmão mais espíritos que nos auxiliam aqui com as suas mensagens na casa. Todos eles nos dizem isso. Olhe para você, faça reflexão, use fitoquímico, ande mais, tome mais água. Ouse fazer isso por você. Medite e não deixe para amanhã. Comece hoje. Então, essa é um dos tópicos que eu gostaria de trazer para iniciar essa fala sobre educação espírita. Quando nós falamos em educação, e vamos lá nos autores especializados sobre esse tema, buscar o significado do que seja, do que significa esse processo, nós vamos encontrar, quase que de uma forma unânime, na fala deles, a descrição de um processo muito solitário. Solitário? Educação como um processo de construção do indivíduo pelo próprio indivíduo. Todos os pesquisadores são unânimes, eles dizem de diversas maneiras, mas todos dizem, educação é um processo que permite ao indivíduo se conhecer, realizar uma experiência, aprender de dentro para fora por ele mesmo. E todos eles falam, sempre numa experiência social. Então é solitário na construção, porque é de dentro para fora, mas é imprescindível a presença do outro, porque nenhuma experiência que se faz isoladamente. Porque nós vivemos num estado de pertencimento. Bem, eu presumo que tudo isso que eu já falei, outros já vieram aqui e já falaram para vocês. Né? Então, não tem nada de novo. Se vocês concordam, se não concordam, não, acho que não é bem assim, levantem, não fiquem, não se inibam de fazer qualquer observação, tá bem? Então, todos os autores dizem, a educação é um processo que acontece num estado de relação, mas
intimamente solitária no indivíduo, porque é de dentro para fora. Tá? Sabemos que o nosso processo de ensino não tem ainda esse olhar na sua totalidade. Tá? Infelizmente. São conceitos antigos, mas no fazer a gente tem ainda muita dificuldade. Tá? Quem trabalha com educação, recebe um programa, esse programa vem acompanhado às vezes de apostila, vem pronto, vem de fora para dentro e o menino e a menina têm que dar conta. E infelizmente, às vezes no exercício mediúnico a gente faz a mesma coisa. A gente vem com a programação baseada no currículo e aí apresenta, despeja no exercício mediúnico essa programação, imaginando erroneamente que aquele aprendente vai aprender tudo só porque ouviu ou porque registrou. Não é assim? E daí quando a pessoa tem uma atitude que fugiu um pouco daquele desenho, a gente diz, mas ele já está há 10 módulos, fazendo 10 módulos, ainda não aprendeu? Porque o processo de aprendizagem tem uma duração para cada um diferente e tem tem a expectativa de uma prontidão de cada espírito que é diferente. Então vocês estão num espaço onde vocês estão se estruturando provavelmente para trabalhar na monitoria de grupos de exercício mediúnico, não é isso? E aí, olhar o outro como alguém que precisa de um tempo e que tem a sua própria experiência a construir é muito importante. Bem, educação todos os processos são educativos, aqueles que se envolvem com aprendizagem. Mas o que diferencia de toda a educação da educação espírita? O Kardec tem uma definição do que seja espírita. Alguém já passou por ela? Quem é que a gente pode chamar de espírita? Quem que é espírita para vocês? Nós procuramos ser espíritas. Hã? Pessoa que faz estudo da doutrina. Quem mais se arrisca? Constante atualização, pesquisa, estudo. Quem mais? Quem que vocês podem chamar de espírita? Segue a doutrina do espírito. Ó, o Kardec, ele deixa claro que todo aquele que partilha conosco a ideia, o fato da existência dos espíritos e a possibilidade desses espíritos se comunicarem, ele não fala em espírito desencarnado ou encarnado. Aquele que compartilha da nossa convicção de que existem espíritos e que esses espíritos possam se comunicar e de que esse processo de compartilhamento, de compreensão, gera um estado de transformação moral do indivíduo, pode ser chamado de espírita. Ele não precisa nem ir à casa espírita. Em momento nenhum, na obra básica, diz, ó, só é espírita quem vai à casa espírita, quem estuda, quem não estuda, não. Compartilhou dessa ideia de que existem espíritos, de que esses espíritos podem se comunicar e que desse estado de relação ele tira alguma lição e se transforma moralmente, esse é o espírita. Às vezes a gente está na casa espírita há anos estudando, mas
ainda não encontrou aquele ponto de transformação moral que é necessário para que a gente seja chamado de espírita. Né? Então, educação espírita é aquela que vai ao encontro dessa expectativa de que as pessoas compreendam o seu significado enquanto espírito aprendente, espírito que está fazendo uma experiência evolutiva e se transforme moralmente. A gente pode até dizer que a educação espírita é aquela que se sustenta nos princípios cristãos, porque esse caráter de transformação moral nós herdamos de uma proposta trazida por Jesus, né? De autotransformação pela experiência do amor. Bem, a educação espírita, como qualquer processo educativo, deverá considerar, em primeiro lugar, o significado que tem o indivíduo enquanto espírito. Para nós é uma experiência, então não vou usar o nós. Para mim ainda é na relação com os outros, nem sempre eu me lembro que todos são espíritos. Nem sempre. Né? Às vezes eu me pego fazendo julgamentos em relação ao comportamento do outro, sem considerar a sua condição de espírito aprendente. E a minha condição de espírito aprendente, que ainda não é o tolerante o suficiente para entendê-lo. Né? Então essa necessidade, existe uma necessidade de nós todos compreendermos o real significado do que seja espírito. Né? O princípio inteligente do universo está lá no início da obra básica do Espiritismo. O espírito é o princípio inteligente do universo. Alguém me disse que está fazendo a aula do professor Raul na quinta-feira. Você está na segunda, você está na quinta, você está na quinta? Aí a gente faz antropologia, né? E lá ouve-se muito essa afirmação aqui. O espírito é o ser inteligente do universo. Mas são tantas coisas com as quais a gente tem que pensar e se preocupar, que ele não para refletir sobre o que significa isso. E mais ainda, a dificuldade que nós temos de nos colocar nessa condição. Autoconhecimento é buscar se conhecer enquanto espírito. Tem um autor, o Dr. Harari, ele é um historiador, trabalha com antropologia. Alguém já ouviu falar? Ele trabalha com antropologia e daí ele num dos últimos livros dele, ele faz uma referência à dificuldade que nós temos de entender a diferença de cérebro e mente. Né? Cérebro enquanto estrutura neurológica, constituída disso, daquilo, e ele vai falando sobre a capacidade que a ciência desenvolveu de criar instrumentos para analisar esse elemento que nós chamamos de cérebro. E que isso progrediu de uma forma fantástica nos últimos anos.
A ciência tem um domínio fantástico de dados sobre o dito cérebro, como é que funciona, como é que apaga, como é que liga, como é que controla, como é que é controlado e tal. Por outro lado, a ciência tem dificuldade para estudar a mente. Por mais instrumentos que se crie para estudar a mente, a ciência não tem como fazer recortes da mente. Ela pode interpretar dados sobre a mente. Por exemplo, nós vivemos uma experiência comum aqui, e daí cada um relata o que sentiu, o que viu, o que projetou, o que representou. E nós podemos tirar algumas conclusões disso. Se em 20 pessoas, 12 fizeram um relato muito parecido, pode-se presumir que aquela resposta que a mente das pessoas, na média, funciona de tal maneira. Mas, no fim, no frigir dos ovos, o único elemento que será capaz de consultar, pesquisar, descrever a sua mente é o próprio indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo é um espírito. E só ele pode constituir o aprendizado sobre ele mesmo. Eu achei assim, uma contribuição tão importante. Ele não fala em espírito, ele fala na mente. Mas nós podemos relacionar essa capacidade do espírito à mente. Vejam, quando o irmão Grimm diz, o espírito é o autor, que mais? Ator e portador da cultura. Se ele é o autor e o portador da cultura, só ele pode fazer pelo autoconhecimento a construção e a descrição do que ele é. Então, quando nós falamos na educação espírita, e nós dizemos que nós entendemos o processo de aprendizagem como alguma coisa que acontece junto, mas num processo solitário de dentro para fora, nós estamos dizendo que cabe ao indivíduo, cabe a cada espírito fazer esse processo de autoaprendizagem. E cabe à educação criar as condições para que ele faça esse processo. Não vai ser decorando e repetindo que nós vamos fazer isso. Nós podemos ler a obra inteira do irmão Antônio Grimm, olhar para esse conjunto, essa coleção de livros aqui, gente. Fazer um parênteses aqui. Olhar para esse conjunto de obras que foram construídas nos últimos 40, 50 anos, é um convite para ousar e começar hoje o estudo dessa obra. Alguém faz uso da obra do irmão Antônio Grimm para os seus trabalhos? Não precisa começar pelo último, porque a vontade que a gente tem é de começar sempre pelo último, é mais recente. Mas a base desse último está lá em 97, acho que o primeiro desses.
né? Ousemos. Gente, essa produção, nós da casa temos que valorizar muito essa produção. São anos de produção que o irmão Grimm, irmão local, equipe, a gente nomeia o irmão Grimm, mas é uma equipe que se dedica à construção desses elementos. Para eles, é para eles que eles construíram isso? Para nós, gente. Eu comento com o Alfeu, digo, Alfeu, a mesa mais importante dessa livraria é a das obras da casa. Foram anos de experiências dos médios junto com a equipe espiritual, médios que estão, médios que já não estão, médios que vieram e ficaram um dia, médios que receberam o convite e nunca vieram, todos eles compondo uma possibilidade de construção conceitual. Não vamos esperar a próxima encarnação para pelo menos ler. Se a gente ler essa, a gente já vai estar se preparando para uma nova caminhada aí. São 50 anos de registro. E registro novo. Não tem uma proposta velha aqui, gente. Tá? Então, educação espírita é isso. Ó, gente, os livros estão aqui. Ó, gente, isso aqui não é jogo de búzios, viu? É. E se fosse, nós iríamos pesquisar por que é que tem algumas pessoas que conseguem fazer uma leitura que nós não conseguimos. Será que o processo mediúnico é restrito à casa espírita? O irmão Antônio Grimm, nessa sexta-feira última, ele disse assim: os princípios, a doutrina espírita, ela representa um conjunto crítico de princípios científicos, filosóficos e religiosos, que integram o homem a todo o cosmos. Portanto, a doutrina se propõe, pelo conhecimento, a fazer pertencimento daquele homem. E daí ele disse, aí, vejam, tem pessoas que não têm capacidade para acessar os instrumentos científicos. São pessoas que sabem ler muito pouco, não frequentaram a escola, tiveram que trabalhar a vida inteira no campo. E nem os filosóficos. Ela acessa esses conhecimentos, às vezes, pelas histórias que a mãe, a avó, os tios contaram. Mas ela tem a capacidade de acessar e fazer crescer, isso é educação espírita, pelo afeto. Então a pessoa vai lá na casa dela e diz, eu estou ruim, estou com um comichão aqui na teia. Uma linguagem que nós, que fizemos um curso superior, que às vezes nem entendemos, mas ela entende o que significa comichão na peia. Uma coceira lá na pele, um coceirão. E ela tem, pela capacidade efetiva, de acessar alguns disparadores e isso vai passar. Não se preocupe, isso aí não é nada. Se comeu alguma coisa que te fez mal, isso aí já vai passar. Vem aqui, vou te dar um chá, vou passar a mão, vou olhar para você. E aí ela faz a construção e recompõe junto com aquela pessoa um estado de integração com o homem no cosmos. Então, às vezes, como a gente não olha pela complexidade,
Não, isso aí é bobagem de primeira mão, isso aí. Ela nem estudou como é que vai fazer alguma construção. E a educação espírita nos convida a pesquisar. Às vezes a gente despreza antes de pesquisar. Eu assisti hoje um documentário sobre uma fotógrafa que registrou durante anos a vida da tribo Yanomami. Alguém viu hoje? Não. Ela fez uma série de fotografias usando diversas técnicas e está acontecendo no Rio de Janeiro uma exposição dessa experiência dela. E aí, Cláudia, até anotei, ó, Cláudia Andujar. E ela então, ela foi visitar a tribo, isso há 50 anos atrás. Ela foi visitar a tribo Yanomami e ela chegou lá, ela começou a vivenciar. É aquela coisa da mente. Não adianta a gente pedir que o outro leia. Não adianta o pesquisador querer descrever índio se ele não sabe o que é um índio. Então ela foi e passou a viver com eles e registrar. Mas ela se envolveu de tal maneira que ela desenvolveu uma pesquisa sobre a cultura Yanomami, né? E ela disse assim, num dos relatos, tem áudio também dela, perguntando para um pajé: mas o que cuida da floresta? É o espírito da floresta? Acho que não anotei o que ele disse. Ah, anotei. Ele disse não, nós não usamos essa palavra, espírito. Espírito para nós é outra coisa. O da floresta é o Xabuli. O Xabuli é que cuida da floresta. E o Xabuli é invenção nossa. Então a educação espírita, ela tem que estar permanentemente atenta para a cultura. A cultura, ela mostra para nós as formas de olhar, de ver, de compreender, de atender às necessidades, os costumes que garantam o equilíbrio de um determinado grupo. E ela é diferente de um lugar para outro. Quem que é dos núcleos filiados aqui? Wilson? De onde você é? Do Marina Fidelis. Quem, só os dois? Vejam, culturas diferentes. E tem que ser consideradas. Marina Fidelis atende uma população de região central de Curitiba, mas atende uma população flutuante atendida pelo Hospital Horácio Gärtner, não atende? É flutuante. Ele vai lá uma vez. Você não sabe se ele vai, não é um público cativo, né? Você não sabe se ele vai voltar. E ele precisa ouvir. Ele precisa encontrar nele a resposta à pergunta que ele veio fazer lá no centro. Por que eu? Por que o meu filho? Por que tanta gente que tem e eu não tenho? Porque nós chegamos no centro, normalmente, num estado bastante aberto para recolher aquilo que a gente está precisando recolher, não é isso? Quantos de nós chegamos nos centros espíritas assim? Última tábua de salvação. Nós não trabalhamos com essa ideia de salvação, mas as pessoas têm essa expectativa. É o último lugar que eu vou. E nós temos que
decodificar a expectativa dela. Se ela está querendo um sim, um não, um talvez, um quem sabe, sem dizer para ela. E daí? Nós trabalhamos lá no Eugênia da Rosa, é um pouquinho mais longe, em São José em Pinhais, não é São José, Pinhais. Em Pinhais, uma população que chegou lá, na região metropolitana. Veio daqui, dali, de lá, de lá, de lá e criou uma cultura local que não incorporou ainda a mentalidade da existência do espírito, da imortalidade da alma, da força evolutiva. São 13 anos que o centro está lá, né, Edilson? E toda terça, quarta, quinta é o mesmo discurso, o mesmo discurso, o mesmo discurso. E a gente não pode se cansar, porque o irmão Leocádio está há muitas décadas no mesmo discurso, o mesmo discurso, e nós ainda não. Não é verdade? Então, a educação espírita, ela respeita, ela tem que respeitar, e para você fazer, você tem que conhecer um pouco da cultura e respeitar a cultura local. Então as pessoas chegam com cada história, com cada expectativa, que você diz, mas de 2019 e ainda isso? Ainda isso. E o nosso papel é lidar com esse ainda isso, dentro de uma visão de que o espírito é o princípio inteligente, ele é o autor, o ator e o portador da cultura, que a doutrina espírita representa um conjunto de ideias que vão ser ferramentas da educação espírita na construção deste homem. Até aqui estou conseguindo dar um nexo nas coisas, um nó nas coisas. Se der nó, já está bom. Dá para continuar? Daí, dá para continuar? Então tá bom. Vamos ver, né, se a gente chega a algum lugar, né? Esperamos. Vamos quebrar aqui. Sugestão. Meditação, irmão Alexander. Quem quiser treinar o seu inglês e o seu espanhol, lê em inglês. Tem dúvida, vá para o espanhol, assim, dá uma sondada, né? Pega o Google Dicionário lá e vai lendo. Quem que já leu isso aqui? Por favor, meninos e meninas. Ele acho que não está aqui, mas a gente vai providenciar para que esteja. Alguém já leu Pipe Meia Longa? Pipe Meia Longa é um personagem da Astrid Lindgren, é uma autora norueguesa. Fala o tempo inteiro do espírito humano, da solidão rica que é o processo de aprendizagem. Vocês vão achar que vocês acham que vocês não conhecem, mas vocês conhecem com outro nome de um desenho que a geração de vocês assistiu. Já ouviram falar nesse livro? Agora é ele, né? É o da vez, né? Código Básico do Universo. Sugestão de leitura. 1925 para cá, né? Segundo os nossos orientadores lá, o professor Raul, de 1925 para cá, pelo evento da construção da física quântica, todo o olhar para as coisas mudou, gente.
A gente provavelmente estava desencarnado nesse período, né? Levamos um baita susto quando recebemos a notícia, agora você vai. E a gente veio para aprender todas essas mudanças, gente. Eu nasço em 1955, como todo mundo, careca, sem dente e tal, mas vou construindo um olhar pela doutrina. Eu tive essa oportunidade de ter o olhar da doutrina desde nenê, né? Então eu vou abrindo o olho, abrindo o olho, abrindo o olho, que eu não sei por que eu estou tão enrugada, devia não estar, né? Porque o meu olho está aberto desde sempre, porque a doutrina, ela traz para nós, ela provoca a gente o tempo inteiro e diz, ó, vai estudar geologia, vai fazer botânica, vai estudar zoologia, vai entender antropologia, não fique assim, vá. Então nós temos que olhar todos os dias para essa oportunidade maravilhosa de educação com caráter espírita que nós temos a oportunidade de fazer. Porque provavelmente nem é para essa experiência. Eu já estou vislumbrando as outras. Já imaginou quando a gente desencarnar? Com que olhos a gente vai olhar para tudo de novo? Porque a gente sempre pensa em nascer e reencarnar, desencarnar e reencarnar. A gente quer, né? De novo. Mas vamos imaginar, isso só podemos imaginar, conceber a nossa experiência desencarnados. Bem, Cecília Meirelles, os poetas, eles fazem educação espírita sem saber. Vocês leem poesia? Sim, sim ou não? Drummond de Andrade, As Viagens. Não? Leiam, anotem aí e procurem. As Viagens, de Carlos Drummond de Andrade, contemporâneo nosso. Os Sete Saberes, conhecem? Sete Saberes, Edgar Morin. Sustentação filosófica da doutrina. Está aqui, ó. Gente, a Unesco faz uma avaliação dos processos educativos no mundo inteiro e de 20 em 20 anos eles publicam um relatório. Em 1980, o relatório teve o nome de Um Tesouro a Descobrir. E tinha lá uma sugestão de que se trabalhassem alguns itens nos processos educativos. Conhecer. Lembram? Fazer. Aprender a fazer, saberes sociais, saberem. E o irmão Grimm veio falando, 1980. Chegou 2000, a gente ainda estava lendo a orelha do relatório de 1980. Edgar Morin ficou encarregado de fazer a relatoria do documento em 2000. Surgiu então um livro chamado Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. As pessoas ficaram mais preocupadas em cometer essa ousadia de aprender. E aí isso cria um problema sério para nós.
Porque pelo processo de aprendizagem, o espírito vai compreendendo-se melhor, vai conhecendo-se melhor, vai tomando consciência de si mesmo, e isso vai permitindo que as relações dele com o outro, com ele mesmo, com as coisas, com o mundo, com o universo, com o cosmos, se intensifiquem, se aprofundem e o fortifiquem. Mas como nós temos dificuldade para ousar, né, o nosso grau de consciência deve estar anotado aqui. O nosso grau de consciência é muito pequeno. Numa escala de 10, de 5, o irmão Grimm diz que infelizmente nós ainda estamos num grau de 0, ele pediu até desculpas para nós, ele disse, eu não quero que vocês fiquem tristes, não é essa a minha intenção. A minha intenção é provocar para que vocês ousem. 0,25. Aí ele pôs a gente num desespero total quando ele disse que a Argentina alcança um grau de consciência de 2. Aí sim que a gente se arrasou. Por quê? Porque ele diz que nós fazemos uma leitura muito superficial das coisas e achamos que aprendemos. E o professor Raul fez uma diferenciação que eu achei muito interessante entre entender e compreender. O Biratã D'Ambrosio, ele nos fala numa experiência humana chamada matema. A matema é o grande desafio do espírito. Nós todos, enquanto espíritos, queremos fazer matema. Esse termo matema lembra alguma coisa para vocês? Matema. Matemática, exatamente. O nosso desejo, enquanto espíritos, é aprender para poder explicar para o outro. Mas a gente só consegue explicar alguma coisa quando a gente compreende. Não basta entender. Se você entender e o outro perguntar, mas como que é? Não, eu sei como é que é, mas não sei explicar. Mas aquelas coisas que você compreende, você consegue explicar. Isso vem lá dos gregos, né? Lembrem disso, como é que os gregos chamavam isso? Quando a gente faz esse exercício da compreensão, a gente desdobra o conhecimento que já está no universo à nossa disposição. Os gregos chamavam esse conjunto de conhecimento disponível de plica. Plica é uma dobra, aquela saia plissada. É uma saia cheia de dobras. Então, segundo eles, o conhecimento estava todo dentro das dobras. E pela educação, pela aprendizagem, nós temos condições de fazer o desdobramento, a retirada. Então, o nome da prega é plica. E quando você consegue tirar de dentro, trazer para fora, você explica. Ex quer dizer exterior, né? Então, quando você explica, é porque você andou pela dobra e conseguiu construir a compreensão do que estava lá dentro. E você traz para fora o que estava implica. O implicado é o que está dentro. Daí, quando você consegue entender, você
fica, põe para fora. Isso é fazer compreensão. É uma das etapas de construção do conhecimento. Tá? Bem, como nós temos dificuldade para fazer compreensão, nós fazemos leitura e é como se a gente lesse e já tivesse entendido. Eu entendi, não preciso nem pensar a respeito. Na prova eu vou ter que escrever não aquilo que eu tenho que explicar, mas aquilo que eu só entendi é suficiente. Recorta, cola, recorta, cola, recorta, cola. Então, cabe à educação espírita fazer uma provocação no sentido do espírito buscar a compreensão das coisas. E nós, enquanto sociedade, temos que aumentar isso. Mas como? Se de cada 100 alunos que saem do ensino médio, só 11 conseguem fazer a explicação do que aprenderam. De cada 100 alunos que saem do ensino médio, só 22 fazem o processo de construção de raciocínio lógico. E de cada 100 alunos que saem do ensino médio, só 23 conseguem fazer a construção de conhecimento crítico. E aí a gente se queixa das consequências, né? Então nós temos que, pelo processo de aprendizagem, aumentar a consciência. Então quando a gente diz assim, vá para o centro espírita e leia, estude, pesquise, converse, faça grupo, participe de grupo de estudos, é no sentido de fortificar a mentalidade. Porque nós sabemos, isso a gente já sabe, que a gente está compondo uma rede e essa rede mental nos permite fazer um fluxo de saber por ela. Ah, mas eu nem pesquiso tal doença. Leia. Porque quando a gente lê, a gente acessa a rede e alimenta a rede. Alguém vai construir. Vamos pensar em paz. Porque vai para a rede. Alguém na rede vai acessar. Vamos à casa espírita. Vamos conversar com as pessoas. Vamos baixar o medo. Nós temos medo de tudo, gente. Nós temos medo de experimentar as coisas, porque a gente acha que vai fazer mal. A gente tem medo de... Tudo é veneno, tudo é ameaça. Vamos baixar um pouco a guarda desse medo. Quem tem medo, como é que vai fazer a aprendizagem se ele não vai usar nunca, se ele tiver medo? Quem tem medo não vive, porque a gente tem medo de tudo. Não é? Bem, voltando aqui. Já viram esse? Já. Esse vocês já viram. Zoom. Não conhecem o Zoom? Ah, conhecem. Quer ver como vocês conhecem? Vocês vão lembrar. Todo mundo está vendo? Está enxergando? O Edilson já conhece. Maria conhece já.
Já fizeram algum dia um Zoom partindo de vocês? Se vocês estiverem tomando café amanhã, façam um zoom. Olhem para o desenho da xícara, na xícara, sobre o pires, na mesa, para que a gente tenha uma dimensão de conexão e vivam uma experiência de pertencimento às coisas. Às vezes a gente está, como é? Ó vida, ó céus. Não tem um personagem? Como é o nome? Bart? Ó tristeza. Ó. Não, é um outro. Isso, é um leão e uma hiena. Aí, vida, a gente passa por essas também. Aí é bom dar uma olhada assim, ver com quantas pessoas a gente se vincula e até onde a gente consegue chegar. Lembrando que as coisas, elas dão a volta no mundo, né? Ó, tô aqui. Daí se eu começar a andar, eu dou a volta no mundo, não dou? E aonde que eu vou chegar? Aqui. Então, se eu começar a pensar nessas experiências de pertencimento, aonde é que eu vou chegar? Em mim. A Dora Encontre, ela é conhecida por trabalhar a educação espírita como proposta conceitual, como experiência acadêmica, né? O Yuval Harari, sugestão de leitura do Yuval Harari. Ele tem uma leitura, um olhar antropológico, mas é uma leitura assim mais suave. Eu não navego pela área da antropologia, então para mim às vezes é maçante, é pesado. Mas ele trabalha de uma forma que eu leiga consigo gostar. Isso. Porque ele diz que a única forma de você fazer o autoconhecimento, né, fazer a análise da sua mente, é usando os instrumentos todos de autoconhecimento que se compõem naquilo que a gente chama de meditação. Tá? Não importa a técnica que a gente use, importa usar fazer esse olhar buscando disciplina. E nós vamos ver, segundo ele, a gente sabe por experiência, que é uma experiência que você se propõe a fazer e daqui a pouquinho você já se vê pensando no supermercado, no fogão, no trabalho, né? E que é um processo educativo. Como o processo educativo é continuado, né, no sentido do produto que vai gerar novos processos. Então aqui existe uma experiência de construção continuada. Ninguém sabe definitivamente tudo. Nós somos todos aprendentes. E quando a gente pensa que sabe, a vida, o contexto se encarrega de dar uma chacoalhada na gente e dizer, viu? Pode ousar novamente e começar novo processo. Né? Uma autora que eu gosto muito e recomendo é a Hélène Trocomé-Fabre. Ela é uma francesa pesquisadora em educação e ela trabalha numa vertente que vem ao encontro. Ela não é espírita, mas ela trabalha de uma forma que vem. Eu sugiro porque às vezes tem pessoas que trabalham com educação e querem outras fontes. Recomendo o Escher. Né? O Escher, ele trabalha
umas propostas bem abertas, trabalho com xilogravura, né? E a arte dele é uma arte aberta, ela não tem moldura, ela vai embora. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Inclusive é muito interessante entrar a gente tem esse recurso virtual aí, no Museu Escher, na Holanda, tem um processo de interatividade que a gente caminha pelas obras, é muito interessante. Esse aqui, ó, é um quadro dele e um pesquisador norte-americano estava fazendo uma pesquisa sobre um nanoplástico, um novo tipo de plástico. E ele não conseguia desenhar a molécula dessa pesquisa, ele não conseguia representar. E ele, então, sai da sala dele, vou tomar um café lá na cantina. Quando ele chegou na cantina da universidade, tinha lá esta obra do Escher e ele reconheceu exatamente a estrutura molecular do plástico que ele precisava representar. Não sei se ele chegou a tomar o cafezinho, se o susto não foi grande o suficiente. E essa é a representação das ligações. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, a partir de uma obra do Escher. Como é teu nome, Rodrigo? Desenrole a obra e me diga o que tem nela. Por favor. Tem o que eu quiser que tenha, né? E o que você quer que tenha? Pra mim vai ter mais cinza. Mais cinza? Sim. E se tiver uma outra coisa que não seja aquilo que você quer? Como que você acha que você vai se sentir? Tudo bem. Desenrole a obra e me diga o que tem no pergaminho. Tem movimento. Que movimento? O fluxo dos pássaros, né? Das cores. Você consegue imaginar você se desenrolando? Acho que é um desenrolar do próprio fluxo da nossa consciência. Né? Cuidado para não se molhar. Você consegue conceber água saindo desse desenrolado? O que você faria se você desenrolasse e saísse uma água toda, um aguaceiro daí? Ia deixar a água? A água deve seguir seu curso. Mesmo que ela engula a Maria? Sabe nadar, Maria? A Maria faz parte da água. Então, ó, essa obra dele é fantástica, porque ela faz a gente... Eu vou passar, daí quem quiser dar uma olhadinha na obra. Ela convida a gente a ousar, gente. É difícil, não é? Eu não passei para todos, mas você ouve uma mensagem dos espíritos. E eles nos convidam a tantas coisas. A gente na hora diz, que lindo! Mas a gente tem dificuldade de ousar. Nós não visitamos museus. E se a gente visita museu, a gente passa assim... Há quantos meses vocês já estão nessa sala aqui? Vocês começaram agora? Fevereiro, né?
sem olhar para trás ou para os lados, descrevam para mim as duas telas que estão no fundo do salão. Não tem tela? E tem salão também. Tem flores. No salão? Não olhem, não olhem. Não, aqui nessa sala. As telas que estão penduradas na parede do fundo dessa sala. As cores. Vocês estão tão pertinho, vocês dois, né? Vocês sempre sentam aí? Vejam. Por isso que os pintores nos convidam a... E uma obra que eu vou comentar no finalzinho. Que horas são, por favor? Então, vamos encerrar o que está aqui. É mais do que suficiente para a gente ter coisa para pensar, né? Bem, a educação espírita, ela se sustenta, portanto, e como ela se sustenta num conjunto crítico de princípios que a doutrina espírita nos desvenda, ela trabalha conosco, ela se propõe a trabalhar 3 grandes eixos de sustentação, né? A força evolutiva, o conhecimento e o alcance da mortalidade. Da imortalidade. Se a gente conseguir entender esses 3 eixos, que maravilha! Desencarnamos com um enorme, de uma mala de coisas para nos auxiliar. A força evolutiva, né? A educação espírita, ela se sustenta na experiência. Por quê? Porque é o espírito que faz o processo. E o espírito só aprende na experiência. Só. Quando nós reencarnamos para uma série de experiências. E reencarnamos para fazer uma série de escolhas em relação a essas experiências. A primeira experiência com a qual nós vamos ter que lidar é a respiração. Os 3 minutos, alguém da área da medicina? Os 3 primeiros minutos da vida de um bebezinho são críticos. Enquanto a gente está lá, avó, que alegria, aquele espírito está com todas as forças que a natureza humana lhe dá, ele está tentando vivenciar a experiência mais forte da vida dele, que é respirar. Então ele vai fazer de tudo. Saiu lá do barrigão da mãe, ele precisa, porque todo o processo de aprendizagem se sustenta na necessidade. Nós só reencarnamos para aprender aquilo que a gente precisa aprender. Portanto, em cima da nossa necessidade. Eu não vou reencarnar, fazer uma programação para necessidade dela. Eu vou fazer em cima da minha necessidade, a minha programação. E no estado de relação nós vamos compartilhar a experiência da aprendizagem. Ela vai me ajudar, eu vou ajudar a ela, mas eu vou ter esse próprio aí da lei de Isso vocês já viram, me ajudem. Mas que coisa. Alto. Existe uma lei, lembram? Eco o quê? Hã? Organização. São leis que
sustentam essa experiência de aprendizagem. E tem uma outra lei, auto-eco, administração. Eu tenho que dar conta, gente. O outro pode ajudar, mas não pode fazer por mim. Né? Por que os gabinetes filosóficos orientam, mas não dizem o que a pessoa tem que fazer? Porque é a aprendizagem dela, em cima de uma necessidade que permitiu que a vida dela se organizasse. Né? E aí, o que eu estava falando? Fugi. Das experiências. As experiências, elas estão... A educação espírita... Desculpa. A educação espírita, ela acontece em cima da experiência. Orientada pela lei. A experiência de cada um. E é essa experiência que vai fazer com que a gente aprenda a evolução é o resultado das experiências pelas quais os espíritos passam, experiências essas acumuladas no seu contingente de conhecimento. Portanto, a gente é o que a gente sabe. Né? E a gente caminha no processo evolutivo a partir desse conhecimento que nós fizemos, construímos pela experiência. Bem, eu queria... Chegamos ao conhecimento aqui. Conhecimento como um processo de construção conjunta, mas com construção de produto de dentro para fora. Portanto, auto num estado de relação. O trans indica movimento, portanto, conhecimento gera movimento. Bem, é dinâmico, constrói identidade, identidade é o que se é. Nós já ouvimos vários relatos de que as pessoas desencarnaram e encontraram, por exemplo, o irmão Leocádio. Como é que esses espíritos que desencarnaram identificaram o irmão Leocádio? Porque cada espírito se apresenta pelo que é. Ninguém vai olhar para uma pessoa que conhece, que se chama Jorge, e vai dizer Zezinho. Pode gerar, inclusive, uma baita de uma confusão, né? Não é? Porque o Jorge é o Jorge. Zezinho é Zezinho. Doutor Leocádio é o doutor Leocádio. A gente entende, a gente acha que compreende e tem dificuldade de dizer o que ele significa para todos nós ou para cada um de nós. O Dr. Leocádio tem uma identidade tão forte, uma aprendizagem já alcançada, que para nós é difícil dizer, descrever o que ele representa para nós. Tentem fazer um discursinho para dizer para ele. Porque a identidade é de cada um. Nesse processo da educação espírita, existem objetivos. Né? E um dos objetivos é a singularização. Enquanto nós na escola queremos fazer todos iguais, e nós queremos que os nossos filhos sejam todos iguais, e eles têm que ser igual a determinada outra pessoa, aqueles teus primos são estudiosos.
o teu avô foi médico, o teu pai é médico. Nós buscamos igualar todo mundo, quando na realidade a gente nasce e vive a experiência de aprendizagem para se tornar cada vez mais singular. Não tem ninguém igual a nós antes e não vai ter ninguém igual a nós depois. Ao mesmo tempo, nós reencarnamos para a hominização. Pela aprendizagem, nós vamos reforçar na nossa espécie algumas características. Vejam, no processo evolutivo, a espécie humana veio sofrendo algumas modificações. O que fez com que a espécie humana se modificasse no processo evolutivo? A aprendizagem dos espíritos reencarnados na espécie humana. Quando vocês estão do bebezinho, eu parei de falar do bebezinho para ali, voltando ao bebezinho. O bebezinho nasce e o primeiro esforço, pulmãozinho abre, isso dói. E ele tem que manter a vida inteira. Então, o primeiro movimento biológico é o de inspiração. Ele vai, respira, respira, respira mal, fuma, grita, fica nervoso e tal. Qual vai ser o último movimento biológico dele? Ele expirou. Passou a vida inteira num ritmo. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Isso é experiência. A primeira experiência. Comer, fazer a higiene, escovar os dentes, controlar as emoções. Tudo isso é experiência. Ao mesmo tempo que na experiência da espécie nós aprendemos a fazer isso, essa experiência é junto com alguém, junto com coisas, junto com animais, com plantas, com estruturas culturais. E isso vai fazer com que a gente aprenda uma experiência, enquanto espírito, de pertencimento pela humanização. Conforme nós vamos vivendo a experiência de ser únicos, de pertencer a uma espécie, de conviver, nós vamos melhorando o nosso estado moral. Então, tudo isso nós nascemos para fazer. A terceira coluna, que sustenta a doutrina e sustenta a educação espírita, é o alcance da imortalidade. Esse espírito que aprende, ele não perece. Portanto, a morte não existe. Existem processos de transformação em que as experiências do espírito vão mudar. Mas culturalmente, como nós temos um histórico vinculado à ideia de que a morte pode, de acordo com os resultados dessa experiência que ela construiu, ou isso faz parte da nossa cultura. A ideia de que durante o processo de aprendizado a gente acerta e erra, e que erro é pecado, fez com que a gente temesse o momento da morte por correr o risco de ir parar ou, quiçá, se a gente enroscar em algum lugar, no
Ainda tem a chance. Né? Então vejam, nós enquanto espíritos, pela cultura, temos um monte de medos a superar nesse processo de aprendizagem. E cabe à educação fazer esse processo de substituição do medo pela aprendizagem, pelo conhecimento. Bem, todos os espíritos são livres e são iguais em essência. O que nos diferencia é a experiência. Não é? No universo, tudo pode vir a ser. A física quântica vem para abalar todo o conjunto de conhecimento que nós dominamos até aqui. Nós vamos ter que revisitar tudo. Portanto, nós temos que estar abertos ao novo. Existe coisa melhor do que você estar aberto e preparado, esperando o novo? Né? Talvez a gente esteja apegado ainda. O coelhinho da Páscoa é velho. Papai Noel é velho. A cultura com a qual a gente é educado é velha porque é cheia de medo. Então, talvez a gente tenha que se preparar para o novo. E o novo passa pela educação dos sentimentos. Por quê? Eu tenho 2 minutos? Poxa, faz favor, Edilson. Graças a Deus, né? Ó, informação, comunicação, conhecimento, alguns já sabem disso. Sabedoria. Informação é sinal, é código, é letra. Isso é informação. Essa informação, para se transformar em comunicação, ela tem que ter significado para nós, senão aquilo continua sendo só um sinal. Tem que fazer sentido. Quando a gente não compreende isso, não vamos para frente. Nós chegamos em casa, abrimos a porta e vimos alguma coisa e a gente diz assim, o que significa isso? Aquilo é um conjunto de informações, de códigos, de sinais que a gente não entendeu. Se não entendeu, não fez sentido. Se não compreendeu, não fez significado. Se não fez significado nem sentido para a gente, ó a mãozinha na cintura de açucareiro. E a gente não consegue fazer nada. Mas daí a gente faz uma releitura, vê a criança dando travesseirada no outro, eles estão brincando com as almofadas, e a gente entra na brincadeira também. E aí a gente consegue fazer uma ação. Nós só conseguimos agir quando os significados, signos e códigos quando os sinais, signos, códigos têm significado para nós. Aí a gente ouve assim, código básico do universo e código básico do indivíduo. São sinais, códigos, letras, signos que estão à disposição no universo e que, para que a gente possa usá-los no processo educativo, eles têm que ter significado. Mas, às vezes, essa ação não é suficiente. Essa ação, às vezes, tem que ter
às vezes não sempre, ela tem que vir carregada de qualidade moral. Vejam, para você fazer uma arma, você tem que dominar, fazer conhecimento de uma série de elementos. Todos nós sabemos para que serve uma arma. O fabricante também sabe. Para ele tem significado e faz sentido. E para a humanidade? E para nós espíritas? O que significa? Mas para quem já alcançou conhecimento com qualidade moral, vai sempre buscar a defesa, sempre. Porque é no processo de vida que a experiência do espírito acontece enquanto evolução. No momento em que nós, de alguma forma, temos algum comprometimento em relação a ao significado do que seja vida, é porque nós não estamos compreendendo o que ela significa enquanto cenário para a aprendizagem do espírito humano. Né? Então, tem um autor, o Jason de Camargo, ele é um pesquisador, ele sugere que a educação seja dos sentimentos e não das emoções. As emoções são superficiais, momentâneas. Os sentimentos, eles passam pela aprendizagem da sabedoria. Muito obrigada, desculpem o cansaço. Se tiver alguma observação, consultem o Escher, vai fazer bem para vocês. Tem alguma pergunta, algum comentário? Se eu tivesse que mudar alguma coisa que vocês sugerem para eu mudar? Como nada? A outra já não pode ser igual. Então, 2 horas. Muito bem. Gostei de ver, Juju. Eu acabei não trabalhando as conchas, mas um dia a gente vai ter oportunidade. Mas alguma observação, por favor, não façam isso. Claro, fica à vontade aqui, ó. Essa aqui também, viu? Um dia eu gostaria de vir sem nada, assim como vem o irmão Grimm, sem nada e tão cheio de coisas, né? Ele vem. Ele não traz nada anotado. E, no entanto, ele traz uma abraçada para nós sempre, né? De coisas bonitas. Inclusive essas poesias, que agora ele pode vir pegar aqui. Ele brinda a gente, né, no fim do... Quem que faz Irmão Grimm? As aulas do Irmão Grimm são às sextas-feiras, né? Para um grupo que já está num momento mais avançado, assim, Outros que estão entrando. Eu não conheço os critérios que são usados, né? Então, eu não costumo, assim, pensar, me arrependi de não fazer ou fazer tal coisa. Não faz parte, assim, do meu... Já está feito, não adianta. Eu não tenho o hábito de lamentar, por que eu fiz, por que eu não fiz. Não tem. Mas tem uma coisa que eu lamento. Um período da minha vida, eu parei de assistir as aulas do irmão Antônio Grimm por necessidade profissional e tal. E lamento não ter, assim, aberto mão